Irmãos, eu não sei vocês, mas muitas pessoas ainda não têm tido uma convicção real ou um desejo da volta do Senhor. Eu também não sei, irmãos, quantas vidas, quantas almas este ano de 2023 você teve o privilégio de anunciar o Cristo crucificado. Nós sabemos, irmãos, que há muitos dos nossos familiares que precisam ser evangelizados. Irmãos, nós precisamos ter uma noção exata e clara de que sem o novo nascimento, qualquer um dos nossos familiares, amigos, ou talvez alguns aqui ainda, nós não sabemos, o Senhor sabe, que precisa de ganhar uma experiência real de regeneração, de novo nascimento. Irmãos, a nossa vida, ela aqui na face da terra, ela é iminente, a morte, ela é iminente. Obviamente que a nossa alma, ela é eterna, ela tem dois destinos, céu e inferno. E Deus, Ele não deseja, irmãos, que nenhum de nós venha a perecer. E quanto àqueles que de fato já ganharam uma experiência de regeneração, e aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, que resistem o Senhor e a sua palavra, vai sofrer bastante aqui na face da terra. Eu achei interessante, eu estava conversando com o irmão Maurício, e ele tem um irmão que ele era dependente químico, drogas, viciado em drogas. Então ele, através do irmão Maurício, ouviu muitas vezes o Evangelho da Graça, a Palavra de Deus, e ele obteve esse conhecimento. No entanto, ele pregava o novo nascimento, e muitas vidas, ele levou muitas vidas a Cristo, e hoje são pessoas regeneradas, mas ele não tinha uma experiência de regeneração. Ele conhecia a doutrina do novo nascimento, ele conhecia como é que funcionava a coisa, ele conhecia o Evangelho da Graça, mas ele não era regenerado. E ele então continuou a mexendo com drogas. Um dia, ele disse que a mãe dele não vencia mais comprar botijão de gás, que ele comprava, ele furtava para poder pagar as dívidas. E um dia acabou tudo isso, botijão de gás, tudo, e você sabe que o viciado, ele tem aquela ânsia por causa das drogas, e queria as drogas, e faz de tudo e rouba. Então, ele devia um valor para um traficante, o traficante foi atrás dele, armado, e deu pelo menos 3 tiros nele. E aí, quando ele foi para o hospital, quase que morreu, mas ele ouviu uma conversa dos médicos dizendo o seguinte: olha, esse aí dificilmente vai sobreviver. Os projéteis perfuraram o intestino deles e deu uma hemorragia, e está muito complicado o caso dele. Ele escutando isso, e ele não conseguia nem falar, ele estava consciente, mas ele fez uma oração sincera diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, não abrindo a boca, mas só em pensamento. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou novo nascido, eu conheço a Tua Palavra, eu conheço o Evangelho, eu conheço a doutrina do novo nascimento, eu sei que Cristo veio morrer a minha morte, mas eu não tenho, tem misericórdia de mim. Então o Senhor deu a ele a revelação do seu novo nascimento em Cristo. Ele pôde nascer de novo e descansou no Senhor, e hoje
ele é um homem que ainda ele vive, prega a palavra, mas agora com a experiência que ele já tem de um novo nascido, de um regenerado. Irmãos, nós vamos caminhar hoje um pouquinho aqui, mostrando para os irmãos a importância do Evangelho e a responsabilidade que nós, filhos de Deus, temos, e que muitas vezes nós não executamos essas responsabilidades que o Senhor designou a nós, a sua igreja, o corpo de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que no nosso dia a dia nós temos muitas desculpas para não pregar o Evangelho. Irmãos, se nós somos chamados pelo Senhor, foi para uma finalidade. Primeiro devemos crer que nascemos de novo, e nascemos de novo de fato. E depois a gente vai ver aqui a nossa responsabilidade, e vamos ver também com a ajuda do Senhor, quando nós não deixamos de ser responsáveis, o que vai ocasionar a nós. E assunto da palavra de Deus, que a gente vai estar analisando aqui, tenham paciência comigo, nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Então, o primeiro texto, eu queria que vocês abrissem comigo em o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, dois versículos conhecidíssimos, os versículos 15 e 16. Mas a importância da pregação, ela tem um enfoque maravilhoso. Deus deseja que essa palavra, como o prego deve entrar na madeira, a palavra de Deus ela tem que entrar em nossa mente e descer para o coração. E quando desce para o coração, você pode verdadeiramente confessar que é um filho de Deus em Cristo Jesus, e Deus vai então tratar com você, ou aperfeiçoando para uma obra que Ele tem designado para você, e essa obra vai ser você que vai ter que fazer, não eu. Cada um de nós vai ter que fazer aquilo que o Pai designou para nós. Então, vivendo uma vida de intimidade com Ele, Ele vai revelar tudo isso a você. Mas então, nós temos aqui em Marcos 16, versículo 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes, aqui é o nosso Senhor Jesus dizendo: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Pai, pelo Teu Espírito, traga a revelação da Tua Palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, vamos analisar aqui, colocar alguns detalhes fundamentais, relembrar. Gosto muito do apóstolo Paulo quando ele diz lá em 1 Coríntios 15, a partir do verso 1, 1 e 2: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, no qual vocês estão perseverando, pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha que palavra muito perigosa ali, irmãos. Nós podemos ter o Evangelho, a Bíblia em nossas mãos, podemos, irmãos, conhecer o Evangelho e podemos não crer no Evangelho. A palavra crer, ela está relacionada a nossa união com Cristo, fala da nossa experiência com Cristo, uma vida que verdadeiramente está unida a Cristo. Então, quando cremos em Cristo Jesus, significa que nós estamos unidos a Ele. Tudo que Ele passou na cruz, nós passamos pela fé. Ele morreu a minha e a sua morte, é isso que trata o Evangelho da Graça. Então, Jesus Cristo morreu. A palavra diz que Ele não morreu sozinho naquela cruz. Eu e você estávamos nele, fomos colocados nele, porque Ele nos atraiu assim. Ele disse isso em João 12:32, que quando Ele fosse levantado da terra, Ele atrairia todos a Ele mesmo. Então nós somos atraídos. Atraiu todos porque todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, da vida zoe de Deus. O homem sem Cristo, ele é vazio. Uma mulher sem Cristo, ela é vazia, ela tem muitos conceitos religiosos. Nós temos uma carência de Deus muito grande. O problema é que o nosso orgulho não permite que nós admitamos isso em nosso coração. Porque, queridos, se você soubesse o tamanho da tua fragilidade, você iria ancorar o seu navio, o seu barco
no Senhor, porque ali é o único lugar onde nós estamos seguros. Não há neste universo outro local para estarmos seguros a não ser na pessoa de Cristo. Ele é a nossa segurança. Então, este Evangelho traz para dentro de nós a vida de Cristo. Não é uma vida qualquer, irmãos, é Ele mesmo, Ele é a vida. Nós temos nos Evangelhos, nas cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, em Apocalipse, mostrando claramente o seu amor revelado na cruz por cada um de nós, mostrando que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida e abundância e a vida eterna, que quando cremos ela entra em nós, está em nós para todo sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida. Então, uma das coisas, irmãos, que nós temos quando cremos nesse Evangelho da graça é vida. O Evangelho começa com vida. Não adianta nós sermos religiosos, podemos ser evangélicos, crentes e não termos vida. Nós temos visto muito hoje em dia pessoas com distintivo, de cristãos, mas que não têm vida. O falar não é um falar de uma pessoa que tem vida, que expressa Cristo. Eu não sei se vocês têm esse discernimento, quando conversa com uma pessoa e quando ela nem diz que é cristão para você, pela tua conversa você sabe que ela é, porque você enxerga Cristo nessa pessoa, uma pessoa que tem aberto os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus atentamente. E Moisés, Deus através de Moisés, disse que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, e aquele que não ouviria a voz dele seria destruído, que não ouviria esse profeta. E a palavra fala em Hebreus 1, versículo 1, que Deus antigamente muitas vezes falou a nós, aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E no versículo 3, a palavra de Deus vai mostrar que Jesus Cristo, Ele é a expressão exata do Pai de Deus. Que coisa linda! Falamos hoje pela manhã que Jesus Cristo veio revelar o Pai para cada um de nós. Então, irmãos, eu queria que você ficasse bem atento nessa oportunidade, que talvez pode ser única, talvez no próximo domingo nós não vamos ver todos os irmãos aqui, talvez alguns de vocês já vão falecer essa semana, não sei, nós não sabemos, não estou metendo medo em ninguém não, mas coloque tua barba de molho, porque evangelho é coisa muito séria. Não pense que você vai viver aqui para semente. Qualquer instante a tua máquina aí cardíaca pode falhar e não vai ter mais jeito, não dá para chegar até no hospital, você vai morrer no caminho. Nós não sabemos. Que profecia é essa, irmão? Isso acontece com qualquer um de nós. Não para amedrontar os irmãos, muito pelo contrário, todo filho de Deus deve se alegrar. Puxa vida, imagina que você vai ao médico, recebe um diagnóstico de câncer e o médico diz assim: você não terá muitos dias de vida, não é nem meses, dias de vida. Qual é a tua reação? Se essa semana você sentisse uma dor e fosse ao médico e ele passava um diagnóstico, você tem câncer, está em fase terminal. Qual que era a tua reação? A reação do Filho de Deus seria essa: ô doutor, muito obrigado por esse diagnóstico tão precioso, porque dentro em breve eu vou encontrar-me com meu Senhor, e o Senhor foi este anunciador dessa boa nova para mim. O apóstolo Paulo ele diz assim: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo dizia o seguinte: nós estamos em plena convicção, 2 Coríntios 5:8, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Era a preferência do apóstolo Paulo. E qual deve ter sido a alegria do apóstolo Paulo quando aquele soldado foi buscá-lo lá no cárcere, levou Paulo para fora. Que esperava aquele bandeirante do Evangelho? Era uma guilhotina. Leia as cartas de Paulo, irmãos, e veja como ele morreu. A tradição diz que ele foi decapitado. Paulo, velho, colocado naquela guilhotina, e desceu aquela guilhotina, cabeça para lá e corpo para cá. E tantos filhos de Deus em Cristo Jesus também teve morte terrível. Policarpo morreu queimado por causa do Senhor.
Isaías foi cerrado pelo meio, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, muitos irmãos foram perseguidos e mortos por causa do nome do Senhor. Nosso irmão Atmani, ele morreu numa prisão depois de 20 anos preso, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, por causa da pessoa de Cristo. Irmãos, vocês não percebem que o nosso cristianismo tem sido um cristianismo muitas vezes irresponsável? Nós não temos responsabilidade com o Senhor, nós não temos responsabilidade com a igreja de Cristo, irmãos. Nós fazemos do corpo de Cristo, da reunião da igreja, como um clube social. Eu venho o dia que me dar na telha. Cuidado com isso, meu irmão, minha irmã. Isso é muito perigoso. É hora de nós despertarmos do sono, porque quando nós afastamos do corpo, nós não queremos responsabilidade com Cristo e nem com a sua igreja. Nós queremos muitas vezes, o que Deus tem de bom para oferecer para mim? Eu quero as bênçãos de Deus, eu não quero o Deus das bênçãos. As bênçãos dele para mim já é suficiente, já me basta. Ele tem me dado boa saúde, tem me dado aí uma empresa, tem me dado aí muitas propriedades, mas isso já é suficiente para mim. Então eu vou lá, quando der na minha telha, reunir como igreja. Queridos, isso é picaretagem com o Senhor. Isso significa que nós temos que avaliar a nossa salvação, se estamos em Cristo ou se nós vivemos um cristianismo de meia sola, que não é o verdadeiro. O verdadeiro cristão ama o Senhor e ama a sua igreja. Fora disso, irmãos, é tudo bagatela, cara de gente piedosa, que é pau oco, santo por fora, mas é oco por dentro, é vazio. Se amamos o Senhor, nós amamos a sua palavra. Tem cristão que se diz cristão que durante a semana nem pega na Bíblia. Irmãos, isso é uma vergonha. Eu não sei se existem pessoas aqui desta natureza, mas se tiver, queridos, esse tempo que o Senhor dá para você viver na face da terra é tempo de preparo, é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. Será que nós conhecemos aquela advertência de Amós 4,12? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado para encontrar com o teu Deus? Do jeito que você está aqui nessa oportunidade hoje, se Ele lhe chamar, você está pronto para encontrar com o teu Deus? Ou você tem dúvida ainda? Avalie o seu coração diante do Senhor. Nessa noite, clame a Ele a misericórdia. Fala: Senhor, coloque em mim vida de Cristo. Tem misericórdia de mim. Porque a palavra fala lá no profeta Jeremias 48, versículo 11: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Todo aquele, irmãos, que faz a obra do Senhor relaxadamente. Onde começa a obra do Senhor na nossa vida? Lembra que aqueles religiosos perguntaram para o Senhor: que faremos para realizar as obras de Deus? Lembra de João 6, versículo 28 e 29? Que Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por eles foi enviado. Irmãos, nós cremos em Cristo de fato. Nós estamos ouvindo a mensagem constantemente, mas parece que é como que jogar água em costa de pato, bate e cai tudo fora, não retém a palavra. Irmãos, quando nós retemos a palavra, quando nós guardamos a palavra, ouvimos o Evangelho, retemos a palavra, reter a palavra é se aferrar na palavra. Senhor, me faça crer, abra meu entendimento, me revela Cristo, me dá uma experiência de novo nascimento, por misericórdia. Sabe o que vai acontecer? João 14, 23, Jesus ele diz assim: todo aquele que me ama guardará a minha palavra. Guardará a palavra ali é obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu frequento a igreja, eu dou o dízimo, e eu oro em casa, eu leio a Bíblia,
eu pago as minhas dívidas, eu sou um bom testemunho. Você pode ser o que for, mas sem um novo nascimento você está perdido, você vai para o inferno eternamente. Jesus disse em João 3,3: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Foi Jesus quem disse, ele disse que não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós não podemos brincar, irmãos, com a nossa alma, ela é eterna. Estou falando aqui com muito amor e com muita compaixão. Não se iluda, não brinque com a sua alma. Queridos, a importância de crer no Evangelho, ela é fundamental. Se não crer no Evangelho, você está perdido eternamente. Se você não estiver unido com Cristo em sua morte e ressurreição, você vai para a perdição eterna. Meus queridos, avalie diante do Senhor. Então, para nos salvar de quê? Esta geração, estamos vivendo hoje, desde o primeiro século, desde o Antigo Testamento, desde que o pecado entrou no mundo, sabe como que a Bíblia, ela diz para esta geração? Geração sem a vida de Cristo é uma geração, abram comigo em Atos capítulo 2, versículo 40. Aqui, meus irmãos, vai mostrar de uma forma tão clara para nós, a não ser que nós não queremos compreender. Agora nós temos que ouvir e atentar para a palavra de Deus. Se nós não atentarmos para a palavra de Deus, essa palavra caiu nas tuas costas como água, que é a palavra, nas penas do pato. Diz assim, claro que esse aqui é o sermão de Pedro, irmãos, depois vocês leiam capítulo 2 de Atos, é tão lindo, mas chega no versículo 40, ele diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Presta atenção, esta geração, como sempre foi, é uma geração perversa. Você já parou para pensar que muitos daqueles que se dizem cristãos têm mais prazer em estar com os perversos, que são amigos, gentis, pessoas maravilhosas, pessoas criteriosas, pessoas que pagam suas contas, pessoas que de fato cuidam bem da sua família, pessoas que educam seus filhos, dão faculdade para seus filhos, mas que são perversos. Se não nasceu de novo, são perversos. E muitos cristãos têm mais prazer em estar com eles do que com o povo de Deus. Que cristianismo que nós estamos vivendo, irmãos? Será que é o verdadeiro? Nós gostamos de pompa, nós gostamos de querer ser os melhores. Entende, irmãos? Queridos, se é que tem gente arrogante ao ser humano, não tem mais aonde ele ser arrogante. Ele é arrogante nos seus negócios porque vive uma vida de uma moral ilibada, e moralismo não vai levar ninguém para a glória. É o Cordeiro que vai levar você para a glória, é Cristo. Queridos, nós precisamos dele. Por que não corremos para ele? Por que procrastinar, irmãos? Há um caminho que leva até ele: misericórdia, misericórdia. Cristo diz, o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3, verso 18, que ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Queridos, não perca mais tempo. É tempo, como diz o apóstolo Paulo, de despertar do sono espiritual. Tem muita gente dormindo espiritualmente, irmãos. Nós temos motivação para uma grande festa, para um grande evento, para um grande movimento, mas para ouvir a palavra de Deus, por que vem essa sonolência? É o inferno trazendo opressão na sua mente, um cansaço que você tem. Aí você quer dormir, não quer ouvir a palavra, porque a palavra não te faz bem. A verdade, ela vai contra os teus princípios morais. Quer gente mais moral do que os judeus e os fariseus? Os fariseus e os saduceus? Não tinha como nós encontrar defeito naquelas pessoas. No entanto, Jesus, sabe como que Jesus o chamou? Abram comigo lá em Mateus capítulo 23, irmãos, por favor.
É palavra dura, mas é palavra que liberta, é palavra que traz confronto, e nós não gostamos de ser confrontados com a verdade. Nós queremos viver um cristianismo do jeito que nós achamos melhor, queridos. Irmãos, quantas e quantas pessoas naquele dia vão dizer o seguinte: por que eu não ouvi aquele pastor Gago, aquele paranaense lá de cidade de Arapongas, sei lá, daquele lado lá, mas é um lugar muito bom. Não significa nada. Por que eu não dei ouvido, meu Deus? Olha como Jesus tratou com eles. Observa aqui, vamos ler alguns versículos de Mateus capítulo 23, diz assim, olha só aqui, verso 27, Mateus 23, versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócrita. Imagina, irmão, se Jesus chegasse para você, e você tem aí uma moral muito ilibada, uma pessoa muito honesta, e chamasse você de hipócrita, você certamente odiaria Jesus. Foi isso que os judeus fez com Jesus, odiou-os, porque Jesus foi muito duro. Jesus foi mexer na ferida deles. Ele quer mexer na minha e na sua ferida, porque nós somos hipócritas também. Nós fingimos muitas vezes aquilo que nós não somos. Nós nos reunimos para falar mal da vida dos outros. Por isso que eu faço essa diferenciação de crente e de filho de Deus. Crente é tudo safado, não tem vergonha de dizer. Crente, ele senta no rabo dele para olhar o dos outros e fala dos outros. Uns fofoqueiros, umas fofoqueiras. Filho de Deus não é assim não. Filho de Deus, olha, tem uma coisa para te contar, vamos orar por aquele irmão, por aquela irmã. Mas não, Cristo fez uma obra. Cristo fez uma obra por mim, por você e por ele também. Jesus veio salvar fofoqueiro também. Jesus veio salvar gente chata. Jesus não veio chamar a gente que é reta, íntegra, que teme a Deus, desvio do mal. Esses vai tudo para o inferno. Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Nós nascemos neste mundo perdidos espiritualmente. Jesus aqui começou a confrontar esses fariseus hipócritas, para dar um choque neles, porque por eles conhecerem a Bíblia, conhecerem a lei e ensinavam a lei, achavam que estavam sendo salvos, mas não estavam. Vocês são hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Não é eu que estou dizendo, irmãos, vai ficar com raiva de mim não, porque eu estou lendo a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. E às vezes nós temos que, o Espírito Santo tem que nos dar um choque em nós, para ver se a gente desperta desse sono espiritual. Nós gostamos de palavras melosas. Ai, Deus vai te abençoar, está tudo bem, não tem perigo, é certo que vocês não morrereis. Deus disse que no dia em que dela comeres, para Adão, é certo que morrereis. Aí vem Satanás com as mensagens melosas, com uma cruz de veludo, vocês não vão morrer. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E lá na cruz ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Creia nessa palavra. Creia que você morreu com Cristo, que você ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida, como diz a Bíblia. Então aqui, para não ser esse tipo de homem, esse tipo de mulher, que por fora é bela viola, mas por dentro é um pão bolorento, um pão estragado, um pão podre. Quantas vidas este ano você falou para o seu amigo ou meu amigo, ou seja, que você levou a Cristo? Para quantas pessoas você pregou? E por que não pregou? A palavra é muito clara: crie, por isso falei. Nós cremos, também falamos. Se você não crê, você não vai falar. Você vai falar das suas coisas, dos teus negócios, você vai falar de si mesmo. Comprei isso, comprei aquilo, ganhei isso, ganhei aquilo. Minha família, ora por mim, irmão, que a gente está precisando.
Irmão, Amós 8,11 diz que nos últimos dias a palavra de Deus seria raridade. Nos últimos dias muitos iriam procurar a palavra e não a encontraria. E Jesus confrontando aqueles fariseus, eram os santarrões da época. Olha o versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia e iniquidade. Iniquidade aqui está no singular, presta atenção. Iniquidade aqui é a mesma coisa que transgressão, pecado, maldade. Não foram regenerados, não foram tratados, não são filhos de Deus, mas eles criam que eles eram filhos de Deus, porque guardavam a lei, porque anunciavam a lei. Isso não significa, não traz salvação para ninguém, irmão. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, se você não nascer de novo, você está perdido eternamente. Então, não perca tempo, leve, se você é um cristão, de fato, se você já morreu, ressuscitou com Cristo, leva Cristo mais a sério, viva a vida de Cristo e anuncie a Cristo crucificado. Continua dizendo o verso 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Que coisa triste. Agora Jesus aqui ele vai amarrar o burro bem perto do pau. No versículo 33 ele disse assim, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aqui está uma pergunta muito interessante. Essas perguntas que Jesus Cristo disse aqui, elas são muito ofensivas. Jesus ofendia as pessoas com a palavra não, Senhor, sempre foi com amor. Estão me compreendendo? Jesus, eu procurei buscar diante do Senhor e de alguns irmãos também que anunciou a palavra, como que Jesus Cristo pregou ou falou com os fariseus. Será que Jesus foi manso e calmo aqui? Chamando eles de serpentes, raça de víbora? Ele foi intrépido. Ele falou porque Jesus amava esses fariseus, Jesus amava os saduceus. Ele falou em alto e bom som, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E como nós, irmãos, vamos escapar da condenação do inferno? Crendo naquele que fez tudo por nós, naquele que morreu por nós. Porque, irmãos, sabe onde nós estamos? A Bíblia vai dizer que nós éramos um aborto à beira do caminho. O que isso significa? Um aborto à beira do caminho? Vamos aqui entender uma coisa. Você está indo para a sua casa, de repente você vê lá um pano branco se mexendo, cheio de sangue. Você para olhar, você vê ali um bebê, todo cheio de sangue. Será que você pegaria aquele bebê e dava um banho nele, cuidaria, adotaria para você? Eu creio que não. Nós, primeiro, levaríamos para um hospital, falávamos assim, olha, eu achei lá, tirávamos ali uma foto, né? Olha que boa ação que eu fiz, peguei um bebê, achei, eu vim trazer aqui. E publicava nas redes sociais, eu fiz uma boa ação, eu sou cristão, eu frequento a igreja tal, etc. Oh, que coisa linda! Mas não foi isso que Deus fez. Abram comigo em Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. A Bíblia vai mostrar claramente, irmãos, que nós éramos este aborto. Fomos abortados ali, estávamos à beira do caminho, revolvidos em nosso próprio sangue. Eu vou ler o contexto aqui, o versículo 8, Ezequiel 16, verso 8, mas diz assim, graças ao Senhor que Ele passou junto a nós. Ele disse assim, passando eu por junto de ti, vi-te e eis que o teu tempo era tempo de amores. Irmãos,
no versículo seguinte vai mostrar que nós estamos ali no nosso sangue. Tempo de amores aqui, mas tempo de amores, nós, espiritualmente morto e abortivo ali, não tinha essa possibilidade. Tempo de amores do Senhor, porque Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz assim: e era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, que é uma figura do pecado. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo. Só Ele que fez aliança conosco, diz o Senhor, Senhor Deus, e passaste a ser minha, falando da igreja. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo, figura do Espírito. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Esse aqui é o nosso Senhor, irmãos. Nós estamos ali jogados na beira do caminho, totalmente perdidos para ser mortos. Então, graças ao Senhor, irmãos, que Ele veio ao nosso encontro, nos tirou desse tremedal de lama e firmou os nossos pés sobre uma rocha. Queridos, deixa eu insistir nessa pergunta aqui. Você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza que você creu mesmo na sua morte e ressurreição com Cristo? Você é um salvo em Cristo? Ou você tem dúvidas ainda? Irmãos, não descanse na dúvida, porque Cristo já fez uma obra em favor de cada um de nós. Cada um de nós. O que eu e você nós precisamos, irmãos, é de vida, vida de Cristo. Primeiro, nós recebemos a remissão dos pecados, totalmente fomos redimidos ali naquela obra, porque Ele fez uma obra em meu, em teu favor ali na cruz e nos redimiu. E todos os profetas do Antigo Testamento falaram de Cristo, dessa obra. Por favor, irmãos, abram em Atos capítulo 10. Esse texto aqui, irmãos, ele é tão precioso. Eu gosto demais porque veja o que ele disse aqui, Atos 10, 42 e 43. Claro que aqui Pedro, quando foi ter lá com Cornélio, Pedro pregou para eles o Evangelho. Se você ler esse capítulo 10, ele é tão lindo também, irmão. É um texto tão maravilhoso. Tem aqui mais um sermão de Pedro pregando para Cornélio e todos os seus amigos, naquela reunião de segunda-feira na casa de Cornélio, Então ele disse assim, verso 42: e nos mandou pregar ao povo. Lembra? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele, Jesus, é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Agora, olha que lindo o 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Essa palavra remissão, no grego, ela significa afeses. Essa palavra apéses aqui, ela significa livremente da escravidão. Essa palavra significa livremente da escravidão ou da prisão, ou literalmente perdão dos pecados. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos tornou puros, Ele nos lavou com seu precioso sangue. Percebe, irmãos? Agora nós recebemos a vida de Cristo. A vida de Cristo está em nós. Quando cremos que fomos crucificados e ressuscitados juntamente com Cristo, então Ele passa a ser a nossa vida. O texto que vocês conhecem bem, Colossenses capítulo, não preciso, só vou citar aqui, Colossenses 3, versículo 4, está escrito assim: quando Cristo, que é a vossa vida ou a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
Quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E outro texto que nós conhecemos, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim, vive em você, se você creu. Você tem vida, vida de Cristo. E agora que eu criei, e agora que eu nasci de novo, irmão, em primeiro lugar, você precisa, e eu também, consagrar nosso ouvido ao Senhor. Essa palavra consagração é procastério, ela vai aparecer lá em Atos 6, verso 4, e nós nos consagraremos à oração e à pregação da palavra. Consagrar o ouvido significa ser dedicado e fiel ao Senhor. Então, irmãos, é dessa maneira que o nosso Senhor vai usar eu e você como um instrumento nas mãos dele para ir de pregar o evangelho a toda criatura. Nós não conhecemos aquela palavra que nós vemos aqui no texto base, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquilo lá é o quê? Em que tempo de verbo que está ali aquela palavra ide? Ide, me ajudem. Ide, oi? Imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Quem que deu este mandamento? Disse-lhe Jesus, ide. Ide é um mandamento. E por que nós não obedecemos o mandamento do nosso Rei Jesus? Por que, irmãos, que nós não vamos e pregamos o evangelho? Mas eu não fui chamado. Chamado isso aí é para pastor, eu não tenho que pregar. Eu vou lá para receber os benefícios apenas. Isso é errado, irmãos. Todo aquele que foi salvo pelo evangelho é um evangelista. E como é que nós sabemos disso? Quando nós consagramos nossos ouvidos ao Senhor. Agora aqui, irmãos, está a nossa responsabilidade. Eu não consigo pregar a palavra de Deus, porque você não tem um ouvido consagrado a Ele. Abra Ezequiel, capítulo 3, versículo 7. Não tem desculpa, irmãos, vocês me perdoem. Ezequiel 33, versículo 7. Você não vai pregar aquilo que você pensa que é certo ou errado. Você não vai pregar conceitos religiosos para as pessoas. Isso não vai trazer salvação para ninguém. Primeiro, consagra seu ouvido ao Senhor. Diz assim, Ezequiel 33, versículo 7. Olha aqui. É uma palavra pessoal para cada um de nós, que fomos salvos pelo Evangelho. A ti, Ezequiel 33, verso 7. A ti, a palavra é dirigida a ti, a mim. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Aí ele diz assim, aí ele não coloca um ponto final, coloca ponto e vírgula e vai lhe dar sequência. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. Primeiro você vai ouvir, consagre seu ouvido ao Senhor, ouvir a palavra da boca dele, e lhe darás aviso da minha parte. Não é aquilo que você pensa, não é o que eu acho. Você vai ouvir a palavra da boca dele, da fonte, e vai dar aviso da parte dele, como eu estou fazendo com vocês aqui hoje, e comigo também, porque a palavra primeiro corta aqui em mim, porque muitas vezes eu tenho a tendência de me distrair de Cristo, o Espírito começa a trabalhar em mim, apertar o cerco aqui. Hoje eu queria falar sobre a nossa retrospectiva e a vitória que Cristo nos deu nesse 2023, mas Ele disse, você vai falar aquilo que eu quero que você fala. Queria trazer uma palavra muito mais agradável, mas eu estou aqui para obedecer a Ele, e não a minha própria vontade. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Agora aqui, irmãos, vai envolver a nossa responsabilidade. Olha aqui o versículo 8, presta atenção aí, versículo 8. Se eu disser ao perverso,
ó perverso, certamente morrerás. Ele já disse isso lá para Adão. Adão já falhou, Adão comeu do fruto. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas, presta atenção agora, mas o seu sangue eu o demandarei de ti, eu vou requerer de ti. Irmão, presta atenção, o tamanho da nossa responsabilidade. Cristianismo, irmão, sem uma visão missionária, não é cristianismo da Bíblia. Em que nós estamos sendo cristãos missionários? Talvez seja interessante nós querer fazer missões, nos Estados Unidos, Canadá, na Turquia, Istambul, na França, mas na Lituânia, na Grécia, talvez até na Grécia, mas vai mais para frente ali, vai ali no Estado Islâmico fazer missão lá. Por que ninguém quer pregar o Evangelho lá? Se é que tem irmãos pregando o Evangelho lá e morrendo por causa de Cristo, às vezes nós nem ficamos sabendo, porque se Deus o Pai tiver eleito lá no Estado Islâmico, Deus vai enviar um missionário para lá e vai pregar e vai morrer, e a pessoa que está lá vai ouvir, vai crer, e vai os dois para a glória. Entende, irmãos? Se eu disser ao perverso, ele morrerá, e nós não dermos aviso, o perverso vai morrer, vai para o inferno, mas Deus diz que vai demandar de mim e de você. Querido, isso não te assusta? Isso não traz para você um senso pelo menos de responsabilidade? Irmãos, imagina uma pessoa que talvez esteja morrendo hoje, sem a vida de Cristo, ela vai perecer eternamente, irmãos. Agora, olha o versículo 9: mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Você não quer pregar para ninguém, você não quer ser missionário? Assina uma carta assim, de divórcio, fala: Senhor, eu não quero ser a sua noiva, eu assino aqui a minha carta, e vai viver a tua vida do jeito que você viva. Mas cristianismo, ele nos chamou para vivermos uma vida de seriedade, de ir pregar o Evangelho, viver uma vida relacional de corpo de Cristo. Se nós não temos compromisso nem de congregar, irmãos, como é que nós vamos querer ir para o céu? Não vai ter um lugarzinho lá especial para cada um daqueles que não têm prazer na comunhão? Será que é isso, irmãos? Então você pode rasgar a tua Bíblia, vai viver do jeito que você acha melhor. Deus tem chamado um povo de coragem, um povo que Ele colocou seu Espírito dentro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas, para pregar o Cristo crucificado, o Cristo que salva, o Cristo que liberta, o Cristo que nos dá vida, Cristo que nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, é muita coisa para nós que não valemos nada. Ou você acha que tem algum valor? O teu valor, logo logo você vai ver o teu valor. Aqui jaz restos mortais de fulano de tal, uma lápide muito bonita, mas lá no subsolo, chamas eternas. Irmãos, aquele texto é muito interessante. Nós gostamos de 2 Coríntios 5, versículo 14, né? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, aleluia, glória a Deus. Mas e o 15? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, infelizmente, para muitas pessoas a palavra de Deus é vergonhosa, eles não gostam dela. Abram em Jeremias capítulo 6, verso 10. Jeremias capítulo 6, versículo 10. Veja aqui, que coisa muito interessante, irmãos. Aqui o profeta traz uma exortação tremenda para nós, irmãos. Ele diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam?
Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos. O problema está no ouvido. Tem muita gente aí que está com o ouvido entupido de novelas e de filmes e de séries e de, que mais? Um monte de porcariada aí. Mas quando a palavra, a água pura da palavra, aí os ouvidos estão todos entulhados de lixo podre deste mundo. Não quero ouvir a palavra. Temos coisas para fazer mais interessantes do que ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e o tempo urge, irmãos. O tempo urge. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhar dele na sua vinda e diante do Pai. É muito sério, irmãos. Tem misericórdia da sua alma. A tarefa do atalaia é, primeiro, ouvir a palavra de Deus, e segundo, é dizer aquilo que o Senhor disse que tem que ser dito. Ele mandou pregar o Evangelho é morte e ressurreição de Cristo. Queridos, nós temos dificuldade em pregar que Cristo nos atraiu, que nós morremos com Cristo, fomos sepultados, ressuscitamos com Cristo. É que nós não temos poder para falar isso, porque nós estamos vazios do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, irmãos, ela vai ser uma testemunha de Cristo. Testemunha é mártir. Eu vou pregar Cristo, porque Ele vai trazer vida. E eu não sei quem são os eleitos, por isso é pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Irmãos, voltem por favor lá em Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, deixa eu ler mais 2 versículos aqui, e nós já estamos quase encerrando. Tem mais alguns textos para citar aqui. Então aqui, irmãos, nós lemos o versículo de 7 a 9, agora sabe que muitas vezes o resultado vai ser esse aqui. Olha em Ezequiel 33, vamos ler do 31 aqui até o 33. Que diz assim: olha Deus dizendo como o resultado da pregação, quando vamos pregar para o perverso. Perverso é aquela pessoa boa, moral ilibada, mas que não tem a vida de Cristo. E diz assim no verso 31: eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. Se assentam não como o povo, mas como o meu povo. E ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra, não as põe em prática, pois com a boca professam muito amor. Oh, coisa linda! Graça e paz, irmãos, graça e paz. Que coisa linda, né? Nova criatura, às vezes é filho do diabo, disfarçado de bondade. Estão me compreendendo? Ouve as tuas palavras, mas não põe por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eu vou lá na igreja porque eu estou com propósito, Deus vai abrir as portas para mim e vai me abençoar. Oh, meu amigo, minha amiga, você já é abençoado em Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que mais nós precisamos, irmãos? Jeremias 32 vai dizer que Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar, nos cumular de bênçãos. E o que nós estamos procurando, irmão? Versículo 32: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Mas quando vier e isto vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Por que não ouvi? Talvez, irmãos, eu penso que hoje muita gente no inferno estão se lamentando, dizendo o seguinte: por que eu não aceitei aquele convite daquele meu amigo para ouvir a palavra? Agora não tem mais como sair daqui. Meu Deus, Abraão, me tira daqui. Agora eles vão orar, mas não tem mais jeito. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo.
E a palavra fala em João 3, verso 18, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está condenado, só vai receber a sentença. Deus vai tirar aquelas pessoas do inferno para ser julgado pelo Senhor Jesus Cristo, para receber a sentença. E qual vai ser a sentença? Nunca vos conheci, apartai dos malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está escrito, e Deus não é homem para que minta, e a verdade vai ter que ser cumprida. Toda língua confessar que Jesus Cristo é Senhor, até os ímpios que estão no inferno, hão de confessar a Cristo. Misericórdia, irmãos. Então, queridos, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, quer oportuno ou quer inoportuno, mas pregue a palavra de Deus. Ou vou dar uma dica para vocês aqui, não é subir lá na praça, subir em cima de uma caixinha de fósforo e falar, coloca lá uma viola, lá uma guitarra e um louvor e Deus, não, Senhor, me mostra a quem tu queres que eu fale essa semana de Cristo, do Evangelho da Graça, e Ele vai te mostrar. Nós não podemos ser pessoas trouxas, saindo falando aí igual bobões, não, temos sabedoria. Fala, Pai, eu não sei quem são os seus eleitos, eu não sei quem vai crer ou não, mas então me mostra aqueles que tu queres que eu pregue. Mas primeiro, irmãos, vai ter relacionamento com Ele, intimidade com Ele, vai desfrutar de Cristo, aí Ele vai mostrar as pessoas, Ele vai trazer as pessoas para você, você vai falar de Cristo e elas vão crer, você vai ser edificado, você vai estar juntando tesouros no céu. Quem encontra um amigo encontra um tesouro. Tesouro sentido aqui é amigos, faz amigo nos céus. Imagina só, se um dia você estiver diante do trono da graça, salvo, e de repente você vê, porque nós vamos contemplar, irmãos, o julgamento. Aquele teu amigo que você ama tanto, pelo menos diz que ama. Às vezes nós dizemos que amamos porque nós queremos muito interesses, nosso interesse está em primeiro lugar. Imagine ele sendo julgado, condenado, indo para o inferno, e ele olha para você e fala assim, mas por que você não falou para mim de Cristo e a cruz? Por que? Você falou de tantas coisas, mas por que você omitiu a Cristo? Queridos, é hora de nós despertarmos do sono e que Deus dê para nós, se Ele quiser e se for da vontade dEle, nesse ano de 2024, que nós sejamos homens e mulheres sábios e que tenhamos compromisso com o Senhor e que venhamos ganhar, ou pelo menos anunciar o Evangelho para aqueles que estão perecendo. Irmãos, peça ao Senhor que encha você do Espírito Santo, o Espírito de poder para falar, poder para anunciar, poder para viver a vida de Cristo e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela é tão clara para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos exortado muitas vezes. Obrigado porque a Tua palavra, Pai, tem feito nós muitas vezes entrar em estado de choque. Pai, mas que nós não venhamos ser como tantos outros, que mercadeja a palavra. Pai, como o apóstolo Pedro disse para o Senhor Jesus, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Oh Pai, conquista o nosso coração para Ti mesmo, a cada dia mais. O Senhor sabe que nós somos tão duros, oh Pai. Abençoa a nossa família com a salvação. Não deixa nenhum dos nossos perecer na perdição eterna, meu Pai. Oh meu Pai, mostra aqueles que são Teus, para que possamos ser uma bênção na vida deles. E colocamos essa semana diante do Senhor, para que o Senhor vá à frente de nós e seja a nossa retaguarda. Abençoa o nosso trabalho, para que no nosso trabalho nós sejamos uma testemunha viva do Cristo crucificado. Muito obrigado, Pai, por esse ano que está se findando. Graças Te damos, ó Pai, por tantas tribulações, por tantas vitórias, porque o Senhor permite muitas vezes a tribulação, o sofrimento, para nos aperfeiçoar. E graças Te damos ao Senhor, porque Tu és um Pai maravilhoso.
e em Cristo nós oramos. Amém.